Agnantimirandasya Shakshurunilitamina Tasme Shri Gurave Namaha. Bhagavad Gita, capítulo 16, Daivasura Sampada, Vibhaga Yoga. Verso 1 em diante. No último capítulo, vimos como a alma e o corpo são diferentes do próprio Senhor Supremo, ainda que o Senhor prevaleça sobre tudo. Este capítulo trata da distinção entre as qualidades divinas e as demoníacas, as más qualidades nos seres humanos. Os 3 primeiros versos são sobre as boas qualidades e o resto é todo sobre as más qualidades que existem nas pessoas. É interessante porque revêem aí muitas partes das vossas vidas. O Senhor, na sua glória, assume uma multiplicidade de aspectos, manifesta-se e cuida profundamente dos bhaktas que lhe estão entregues. Ele anseia por eles da mesma maneira que os bhaktas anseiam pelo Senhor. Há uma história sobre um motorista de autocarro. Ele tinha um grande anseio por Krishna e sempre que passava por Vrindavan, o seu percurso era invariavelmente de Agra para Delhi. Assim, sempre que passava por lá, tinha de ter pelo menos um darshan de Banga Bihari. Então, um dia, aconteceu que ele foi para ter um darshan, mas havia tantas pessoas no templo de Banga Bihari que, quando voltou para o seu autocarro, sabia que o iria perder. O motorista iria embora e ele certamente perderia o seu emprego. Enquanto seguia para a estação, pensava: de certeza que estou feito agora. Chegou lá ao escritório e perguntou se o autocarro tinha partido. Um homem no escritório disse: sim, claro, há 15 minutos, já foi há muito tempo. E isso na Índia é bastante estranho. Satyanarayana Dasa Babaji, uma vez, até contou a seguinte piada. Um dia, quando Sri Aurobindo chegou à estação de comboio e viu o comboio a chegar, ficou muito espantado por este chegar a tempo, o que nunca acontecia na Índia. Então, Sri Aurobindo disse que tinha de ir felicitar o motorista. Foi felicitar o motorista, que ficou muito surpreendido. Por favor, não me felicite assim. Este comboio está 24 horas atrasado. Então, o motorista foi ao escritório, abalado e aterrorizado, esperando o pior, temendo perder o seu emprego. O homem do escritório olhou para ele com estranheza, dizendo: de que estás tu a falar? Há 15 minutos tu próprio vieste aqui e assinaste no livro de registro e foste nesse mesmo autocarro. O homem ficou chocado e disse: não, e eu não tenho um irmão que se pareça comigo. Se eu tivesse um irmão gêmeo, tudo bem, ele poderia ter feito o trabalho, mas não. Eu deveria ter ido no autocarro, mas atrasei-me. Como é que é isso? Então, ao olhar para o livro de registro, viu que o seu nome, Krishna Chandra, estava ali escrito com a sua própria letra. Assim foi o próprio senhor que assumiu a aparência do motorista e foi em vez dele. Isto acontece quando uma pessoa tem este amor por ele e está completamente entregue a ele. É assim que ele cuida e toma conta dos seus bhaktas. E ele não está limitado. Ele pode assumir uma multitude de aspectos e formas. Ele pode vir na forma do vosso amigo ou do vosso inimigo, não sabem? É por isso que se diz que o verdadeiro Bhakta se eleva acima de tudo isto. Tem a união divina com o Senhor. Isto é chamado de realização. E quando alguém tem essa tal realização, percepciona o Senhor em toda a parte, em qualquer forma, e não apenas quando Ele se manifesta. Há uma história de Jayadev, o autor de Gita Govinda. Houve um momento em que ele se sentiu inspirado para escrever.
Os pés de Radha estavam sobre a cabeça de Krishna. Ele disse: Não posso pôr isto aqui. Como posso colocar os pés de Radha na sua cabeça? Isto é uma blasfémia, uma grande ofensa, heresia. Então disse: Não vou escrever isto. Riscou aquilo e foi banhar-se no Ganges. Quando saiu, a sua mulher estava sozinha em casa. De repente, a esposa viu Jayadeva regressar e a perguntar-lhe: Onde está o meu caderno? Eu estava a escrever nele agora mesmo. Dá-mo. Estou com inspiração para escrever. Então começou a escrever. E escreveu novamente a mesma coisa. Radha colocou os seus pés sobre a cabeça de Krishna. Sabem, Bhakti é mais forte, ainda mais forte do que o próprio Deus. É através de Bhakti que Deus se manifesta. Então, é normal que Radha tenha posto os pés sobre a cabeça do Senhor. Ele escreveu aquilo tudo e saiu. A mulher arrumou tudo outra vez, como de costume, tal como estava antes. Não se incomodou com o assunto. Depois de voltar do seu banho, Jayadev sentou-se a olhar para o manuscrito. Ficou chocado. O que é isto? Chamou a esposa e perguntou: Mulher, quem escreveu isto? A mulher disse: Estás a ficar maluco ou quê? Estás louco? Tu próprio voltaste, ias a meio caminho de tomar o teu banho e apressaste-te a voltar para trás, dizendo que estavas inspirado para escrever e escreveste isso tudo. Então Jayadev percebeu e disse: Eu não voltei. Quem tu viste foi o próprio Senhor. O Senhor tinha vindo disfarçado de Jayadev. Portanto, é assim que o Senhor cuida do bem-estar do seu Bhakta, do seu devoto. Ele irá limitar-se, assumirá diferentes aspectos e virá. É por isso que se diz: vocês não sabem em que forma ele vem. Às vezes ele vem na forma em que menos esperam. É por isso que um Bhakta, cujo coração está inteiramente absorto no Senhor, terá benefícios por isso. Este capítulo fala sobre as qualidades divinas que tem uma alma realizada em Deus. Aqui, Bhagavan Krishna explica a Arjuna como se reconhece alguém que alcançou a realização de Deus, que tem qualidades divinas, e como se reconhecem aqueles que têm qualidades demoníacas, más qualidades no seu interior. Mas aqui não se trata de olhar para outra pessoa, mas sim para o próprio interior. Capítulo 16, verso 1 a 3. Shri Bhagavan Bhaje Abhyam Sattva Samshuddhi Gnana Yoga Vyavastitaha Dhanam Dhammaje Yagnaje Swadhyayastapa Arjavam Ahimsa Satyam Akrudasya Shantirapashanam Daya Bhuteshvu Aloluptam Madhavan Re Rajaphalam Tejaha Shmadrutishu Shamadroho Nati Manita Bhavanti Sampadam Daibim Avijatasya Bharata. O Senhor diz: ausência de medo, pureza da mente, contemplação consistente da sabedoria, filantropia, autocontrolo, adoração, estudo dos Vedas, autodisciplina, sinceridade, não violência, honestidade, ausência de raiva, renúncia, tranquilidade, ausência de difamação, compaixão para com todos os seres, ausência do desejo ardente, gentileza, modéstia, ausência de caprichos, esplendor,
perdão, fortaleza, pureza, ausência de rancor e humildade. Estes tesouros, ó Arjuna, pertencem àquele que nasceu com a natureza de Deva. Aqui nestes 3 versos, Bhagavan fala sobre as qualidades de um Bhakta que está entregue ao Senhor, aquele que tem o verdadeiro conhecimento do Self, cuja mente está constantemente absorta na consciência de Deus, cujo coração está absorto no nome divino. Um Bhakta oferece adoração constante ao Senhor, às divindades, tem grande respeito pelos mais velhos, tem amor pelas pessoas, pelos santos, porque os santos são o reflexo do Senhor, são os portadores da luz do Senhor. Uma das qualidades que o Senhor também menciona neste verso é a ausência de medo, porque é devido aos medos que as pessoas trazem toda esta punição a si mesmas e se limitam. No entanto, os Bhaktas não têm medo de nada, porque sabem que o Senhor toma conta de tudo na vida. Eles não têm medo de perder, não têm medo do escândalo, não têm medo de ficar doentes, não têm medo da morte, não têm medo de fantasmas e muitas outras coisas. Aqui Bhagavan diz que um Bhakta não tem qualquer tipo de medo. Há total ausência de medo, absoluta ausência de medo. Sattva Samshodhi, pureza da mente. Aqui Bhagavan diz que a mente de um Bhakta não tem qualquer ressentimento para com ninguém. A mente está cheia de amor e olha apenas para o bem. E uma mente assim, que não tem eu, meu, não tem ciúmes. Esta mente está purificada. Uma mente pura está continuamente focada no bem. Uma mente que está voltada para dentro e faz a jornada no seu interior, alcança o Senhor. Contemplação consistente da sabedoria. Bhagavan diz que tais mentes têm verdadeiro jnana, contemplam a sabedoria, o conhecimento verdadeiro, ouvem a glória do Senhor, meditam constantemente naquilo que ouvem e não em glórias vãs ou em coisas mundanas fúteis. Estão absortas no verdadeiro conhecimento do divino. Elas têm autocontrole e clareza, são muito caridosas e na sua beneficência são altruístas. Esquecem-se de si próprias e cuidam dos outros, independentemente de como são as pessoas. A sua caridade emerge do coração e elas ajudam, independentemente de quem seja, do que são e de onde vêm. Não importa em que lugar ou tempo estão, nem como são. A sua caridade é verdadeiramente servir o Senhor. No que diz respeito à sua veneração, quando se sentam e veneram a divindade, estão completamente absortas no amor, não vendo, por isso, a divindade apenas como uma figura de pedra ou uma figura de metal ou o que seja. Não, elas percebem que é o próprio Senhor Supremo que estão a servir. Estudo dos Vedas. Bhagavan diz que quando estudam as escrituras não é apenas para as estudar e para as ler como se estivessem a ler um romance, para a seguir pegarem noutro. Não, elas realmente aprofundam-nas. Bebem o néctar dos Vedas em capítulos anteriores, o capítulo 7, verso 8, capítulo 9, verso 17, capítulo 15, verso 15 e 18. Bhagavan Krishna diz: eu sou a essência dos Vedas. Quem me realizar, quem me alcançar, transcende os Vedas. Aqui Bhagavan diz que, ao entoar os mantras, ao recitar diferentes hinos e versos ao Senhor, as pessoas refletem nisso. Autodisciplina. Aqui Bhagavan diz que terem disciplina naquilo que comem, naquilo que fazem e bebem e naquilo a que se entregam é muito, muito importante.
Isto também se reflete em vocês próprios, no corpo, na mente, no discurso, na forma como falam e como agem. A parte de tantas qualidades divinas que despertam, existe também a ausência de raiva, a não violência. Por isso não fazem mal a ninguém e nunca pensam em prejudicar ninguém, seja por ações ou por pensamentos. Isto é muito importante. A lesão que o pensamento pode causar nos outros é maior do que aquilo que possam dizer, por causa do poder de projeção da mente. Imaginemos que as pessoas são negativas e projetam a sua negatividade nos outros. Isso prejudicará mais as pessoas. Também é muito importante saber que, se aceitarem os pensamentos das outras pessoas, irão dançar ao seu ritmo. Se não, se os vossos pensamentos estiverem no próprio Senhor, então não precisam de se preocupar com nada, com nenhum pensamento dos outros. Nesse caso, os pensamentos negativos apenas se deslocam pelo nível etérico e, se ninguém aceitar essa negatividade, ela regressa às pessoas que a enviaram, porque essa é a sua própria dádiva. Os bhaktas que estão entregues ao Senhor têm esta qualidade de ahimsa, a não violência. Então não pensam em prejudicar ninguém, nenhuma criatura, nenhum animal, nenhuma coisa. Não contribuem para a matança desses pobres animais que, como eu disse antes, poderiam ter sido a sua avó, ou a sua mãe, ou o seu pai. Não sabem que karma têm para convosco e nem, não sabem que grau de gunas alcançaram. Se tiverem sido muito tamássicos na sua vida, o guna tamássico vai fazê-los descer de acordo com frequências muito baixas. Então, se estiverem encarnados como, digamos, um frango e a seguir comerem a sua pobre mãe, imaginem o que ela pode passar e o que vos pode acontecer. Então, aqui Bhagavan diz que um verdadeiro Bhakta não tem esse comportamento, ele tenta não causar qualquer dano. Honestidade. Estão absortos na verdade. Não se trata de mentirem ou dizerem coisas para agradar aos outros. Não, digam-no apenas, quer a pessoa goste ou não, não importa. A verdade dói sempre. Não dói? É o que se diz, não é? Então aqui Bhagavan diz que se deve estar absorto na verdade. E também é importante a forma como se diz a verdade. É assim que as pessoas ficam magoadas. Se disserem a verdade de uma forma muito agressiva, é claro que a pessoa fica magoada, mas depois a pessoa vai questionar. Isso é mesmo assim? É verdade, quando estão centrados em Deus no vosso interior, o próprio Senhor torna-se a verdade na vossa vida. Há uma história de um Bhakta que vivia em Pandharpur. Ele tinha uma loja de roupas. Sempre que as pessoas iam ter com ele dizia-lhes: Olha, este sari custa 5 rúpias. Foi isso que eu paguei por ele. Estou a vendê-lo só por 7 rúpias, portanto tenho apenas 2 rúpias de lucro com ele. Ele era muito sincero e não havia momento algum em que estivesse a pensar em si mesmo. Ele era muito honesto. Por causa dessa honestidade, as pessoas amavam-no e toda a gente ia ter com ele, e todos os outros comerciantes ficavam muito invejosos, irritados e furiosos. Um dia, um grupo de pessoas estava a cantar bhajans. Vitala, Vitala, Panduranga, Vitala, Vitala, Panduranga. Ele estava sentado na sua loja, mas chegou a um ponto em que já não conseguia ficar mais ali. O seu coração puxava-o para ir a este bhajana, cantar e dançar o nome do Senhor, mas não havia ninguém para tomar conta da loja. Então, num estado de êxtase, simplesmente deixou a loja mesmo assim e disse: Não importa, o próprio Senhor tomará conta da loja. Saiu e foi juntar-se a um grupo de bhajans. Aí ele cantou e dançou o nome de Vitala Panduranga. Absorto nisso, não se preocupou com a loja nem com coisa nenhuma. Entretanto, os outros comerciantes, que estavam muito invejosos e zangados, viram que ele não estava lá.
O que fizeram eles? Entraram na loja dele, levaram todas as roupas e todos os seus bens e atiraram-nos a um poço seco. Depois regressaram aos seus lugares. Quando voltaram às suas lojas, alguns ladrões estavam a assaltar a aldeia, a partir as lojas todas e a roubar todas as suas mercadorias. E ao mesmo tempo estavam a espancar todos os comerciantes. Quando este Bacta voltou do Sankirtan para casa, viu que todos eles estavam azuis, vermelhos e de todas as cores. Tinham sido espancados. Estavam todos a chorar, tinham perdido tudo em todas as lojas. Então perceberam o seu erro por causa do que tinham feito ao Bacta do Senhor. É uma pessoa tão honesta e devido à sua inveja, devido à sua maldade, o Senhor tinha-lhes tirado tudo. Os ladrões tinham vindo, roubado tudo e não só. Também os tinham espancado. Então, percebendo o seu erro, caíram aos seus pés e pediram perdão. E disseram-lhe para onde tinham atirado todas as roupas da sua loja. Nesse momento, ele louvou Vitala, dizendo: Olha, Senhor, se isto não tivesse acontecido, tudo teria desaparecido. Mas devido ao que acontecera, as suas coisas estavam seguras dentro do poço e ele apenas as foi buscar. Assim, isto mostra que quando há honestidade, o Senhor toma conta de vocês. A ausência de raiva. Quando está livre, não há croda, não há abuso entre as pessoas. Quando o corpo, a mente e o espírito estão centrados no Senhor, a pessoa torna-se serena. Caso contrário, torna-se irascível. Quando estão zangados, ficam vermelhos como um tomate. Já repararam nisso? Se virem ao espelho, não se irão reconhecer e irão dizer: quem é esta pessoa que eu estou a ver? Aqui Bhagavan diz que um Bhakta está livre de raiva. Quando está livre de raiva, não se faz mal a ninguém. Renúncia. Um Bhakta que está entregue ao Senhor, o que quer que faça, fala num estado de renúncia. Ele não diz: eu estou a fazer isto, ou eu estou a fazer aquilo. Ele não reivindica a autoria de nada, faz tudo num estado de calma, tranquilidade e entrega ao Senhor. Lembra-se sempre que é o próprio Senhor que está a fazer tudo através dele. A sua mente está plenamente absorta no Senhor e vê o Senhor em toda a parte. O que quer que faça, não reivindica a autoria de nada e não está apegado a nada, está completamente desapegado. Faz tudo, usa tudo, come tudo o que lhe é dado e aceita-o como sendo praçado do Senhor. Ausência de difamação. Aqui Bhagavan diz que um Bhakta se abstém de dizer disparates e de maldizer. Ele diz que aquele que faz mexericos e aquele que os ouve, ambos são amaldiçoados. Os Bhaktas não fazem mexericos, eles aceitam tudo como sendo a graça do Senhor. Quer queiram, quer não, estão abertos a tudo e dizem: esta é a lila do Senhor. Compaixão para com todos os seres. Bhagavan diz novamente que uma pessoa que se torna ahimsa é muito compassiva e cuida de todos. A ausência do desejo ardente. A ausência de ganância, tal como o comerciante. Ele não era ganancioso, era honesto, dizia sempre a verdade e louvava sempre o Senhor. Por causa disso, o Senhor recompensou, tomou conta dele. Mas se ele tivesse sido ganancioso como os outros, o Senhor ter-lhe tirado tudo também. Os gananciosos querem sempre cada vez mais e mesmo que pensem que estão a ter mais e mais, na realidade, estão a perder mais e mais, estão a degradar-se. Gentileza. Um Bhakta, um devoto que está no caminho espiritual é muito gentil. Bhagavan diz que a modéstia também é uma qualidade que desperta num Bhakta. Devido a esta modéstia, a pessoa permanece sempre muito tranquila e não diz: eu estou a fazer isto, ou
Eu estou a fazer aquilo. A ausência de caprichos. A ausência de humor. Bem, um Bhakta é muito bem-humorado, mas ele ama as pessoas, ele não o faz com más intenções e não critica os outros, porque o humor assenta normalmente na crítica dos outros. Quando as pessoas criticam outras pessoas, isso é muito divertido. Todas contribuem para apimentar as coisas e fazer um bom biryani. Assim, todas as qualidades divinas, como o perdão, a fortaleza, a pureza e a humildade, são tesouros que despertam no coração de um bhakta que está entregue naquele que está no caminho espiritual. Essa pessoa não pensa em prejudicar, punir ou apontar o dedo a ninguém. Os bhaktas que estão entregues estão dentro do Senhor. Não importa o que acontece no exterior, eles não são afetados por isso, pelas calamidades, pela tristeza, pelo perigo, pelo que está certo ou o que está errado. Não, nada. Estão apenas absortos no divino no seu interior. Não têm nenhum rancor em relação a ninguém, especialmente em relação àqueles que os tratam mal. E os bhaktas também não se consideram superiores aos outros, são humildes. Não correm atrás de fama, nome, prestígio, respeito. É-lhes indiferente se alguém os respeita ou não, se alguém os elogia ou não, não se importam com isso. Não procuram nada disso, porque as pessoas que correm atrás disto tudo entram no jogo, querem ser elogiadas, querem conseguir a glória. A glória do eu. Mas Bhagavan diz que um Bhakta não tem nada disto e não anseia por nada disto. Um Bhakta é humilde. A humildade é o maior tesouro para os Bhaktas e, devido a essa humildade, não julgam nem criticam ninguém. Aceitam tudo como vindo do próprio Senhor. Por isso, esta é uma das mais importantes e nobres virtudes de um Bhakta: ser humilde. Se escolhem um caminho espiritual, devem ser humildes e aceitar o que um mestre diz. Apenas através dessa humildade se elevarão acima da dualidade e alcançarão a natureza divina. Ele diz que, seja qual for o caminho que sigam e que seja bom, que vos conduza à realização de Deus, entreguem-se a esse caminho com toda a humildade. Para aqueles que se entregam com toda a humildade, todas as outras qualidades negativas vão desaparecendo aos poucos, quanto mais profundamente entram na espiritualidade. Quanto mais entregues estão, mais a sua própria vontade irá desaparecer. Apenas a vontade do Mestre e a vontade de Deus irão premiá-los. Então, é este o despertar das características divinas. Todas as características que foram mencionadas aqui anteriormente. Todas estas qualidades divinas despertam num Bhakta que está verdadeiramente entregue. A mente não se detém no exterior, mas insiste em avançar mais e mais profundamente. Isso traz-vos até a realização de Deus. E isso traz-vos até à realização de Deus. Aqui Bhagavan Krishna diz a Arjuna: Oh Arjuna, pertencem àquele que nasceu com a natureza de Deva. Portanto, todas estas qualidades são as qualidades divinas que despertam no coração de um devoto que está entregue ao caminho espiritual e a Deus. A seguir, no próximo áudio, Bhagavan Krishna explica a Arjuna o oposto destas qualidades, o oposto das virtudes divinas que está presente numa pessoa demoníaca e mal intencionada. Tenha um dia muito, muito bonito.